Oi para você que me acompanha, aqui Alex Cavalcante. Esse é o nosso podcast de Páscoa, um podcast que vai falar um pouquinho para você sobre essa aplicabilidade da Páscoa na sua vida. Eu escrevi, cantei, gravei um vídeo e eu queria agora narrar um pouquinho, falar para você, para que as palavras entrem no seu coração, para que você entenda aquilo que precisa ser entendido e viva de fato, verdadeiramente, um novo renascimento ou um renascimento de vida nos seus objetivos, na sua forma de ver. É essa aplicabilidade que a Páscoa pode ter para a sua vida. Mais uma Páscoa chegando, e qual é o verdadeiro sentido da Páscoa para a sua vida, para a sua família? O que é a Páscoa? Como aproveitar a Páscoa? Você sabe que no Brasil a Páscoa ela é comemorada 40 dias após o Carnaval e não tem uma data fixa. E eu tenho dito que a vida, seja espiritual, religiosa, litúrgica, ela é muito por grupo, cada pessoa tem o seu jeito de viver, de fazer. E como cada grupo pensa e vive a Páscoa de um jeito, eu e minha família acreditamos que ela significa uma celebração de vida, que significa a consciência, esse significado da morte para a vida, trazendo a ressurreição de Jesus Cristo como principal objetivo. Certamente faz diferença no dia a dia da pessoa. E o que a Páscoa pode se considerar dela como surgimento? Pessoal, Páscoa ou Domingo da Ressurreição é uma festividade com celebração de tradição religiosa, a origem é judaica, que relembra e comemora a libertação do povo hebreu após um penoso e sofrido período de séculos de escravidão no Egito. Lembro bem, quando estudava a Bíblia quando criança, aquelas histórias dos faraós e do povo hebreu escravizado, até que veio Moisés e libertou o povo, e o povo foi desobediente, e uma viagem que deveria durar 40 dias durou 40 anos naquele deserto, até chegar nas travessias do Rio Jordão para a terra que mana leite e mel. Para os cristãos, a Páscoa relembra a crucificação, a morte, a ressurreição de Cristo, ocorrida ao terceiro dia após a sua crucificação, lá no Calvário, que inclusive é uma canção linda que eu tenho cantado. O Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus. Uma canção reflexiva de Alisson Ambrosio, que eu sempre gosto de trazer à lembrança. E foi nesse Calvário, com o mesmo sentido de libertação e de esperança, que Jesus Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia. Foi no amanhecer de sexta-feira que prenderam Jesus, o interrogaram, o açoitaram e o condenaram. Essa Páscoa cristã, que é entendida pela Semana Santa, a principal celebração, a mais antiga e importante festa cristã, merece uma atenção especial. E é por isso que eu gravo os podcasts e os vídeos, trazendo sempre lá no comecinho da Semana Santa, que se inicia lá no Domingo de Ramos, até aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tudo isso pode ser relembrado nesse conceito maravilhoso da Páscoa aplicada à vida real. A Páscoa termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de Páscoa. Inclusive no vídeo musical eu coloquei umas cenas que me emocionei inclusive sobre isso. Confere depois lá nos nossos canais Saudiflix. Deixa eu te falar uma coisa. Você já imaginou o que era a Páscoa antes de Cristo? Desde o século XII a.C., a Páscoa era uma festa de primavera, uma festa de primeira lua cheia, e essa festa ela vinha de um conceito de sol e de lua, do equinócio do dia 21 e por aí vai. Para quem gosta desses assuntos um pouco mais datários e históricos, você pode procurar, você procura os artigos que vão falar de Páscoa com a palavra equinócio, e aí você vai ver que no equinócio do dia 21 tem toda uma explicação também para quem gosta de astronomia e para quem gosta de trabalhar os aspectos da linha do Equador, ok? Páscoa cristã vem da Páscoa judaica? Vem, ela vem sim. E Jesus, inclusive, já festejava a Páscoa. Ele festejava a última ceia, inclusive. Lembra da última ceia? Foi na Páscoa. Foi na celebração da Páscoa. Alex, qual que é o significado da Páscoa cristã? Vamos lá então. A Páscoa cristã baseia-se no Pessah, que significa em hebraico passagem. É um nome que a Bíblia hebraica usa para denominar a Páscoa. Jesus deu a ceia pascal
o verdadeiro sentido da passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do pecado para a santidade. Eu falo essas 3 palavras para vocês para que você comece a ir introduzindo isso na tua vida. Escravidão e liberdade, morte para a vida, pecado e santidade. Muitas pessoas vivem a Páscoa de várias formas. Inclusive tem pessoas que têm mais de um tipo, né, de comemoração. Tem pessoas que introduzem muitas coisas figuradas ou simbólicas em relação a esse contexto da Páscoa. Eu queria falar de alguns aqui para você ter uma noção do que pode representar na sua vida. A cruz. A cruz representa a vitória de Jesus sobre toda a morte. A vitória de Jesus na cruz representando que a morte foi vencida. E hoje você pode ter, através de Jesus Cristo, a vida eterna. Isso é uma questão muito bonita de se ver e de se pensar. O pão, também um outro simbolismo, representando o corpo de Jesus, moído, mastigado na dor e ressurreto. Esse pão que é dado entre vós e que na missa, nos cultos, nas liturgias, é muito consagrado pela hóstia, né? Onde você provavelmente que é católico, experimentou a hóstia nas igrejas protestantes. Eles têm o pão representando o corpo massacrado, mastigado de Jesus na cruz. O vinho representa o seu sangue, um outro simbolismo que tem a ver com a vida eterna de Cristo. Tomai, pois, o meu sangue, eis o pão que é dado entre vós, partido entre vós. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. A liturgia da Santa Ceia que relembra, inclusive, a morte e a ressurreição de Cristo. E a água também utilizada no Sábado Santo, que simboliza a pureza e a renovação de Cristo. Tem também os óleos santos. Eu lembro que na minha viagem para Israel, eu trouxe alguns óleos, além de serem incríveis, porque você tem aquilo que é o mesmo óleo utilizado há 2000 anos atrás, um fato histórico, a essência, o cheiro, o simbolismo disso, que representa quem? O Espírito Santo. E que são utilizados também no batismo e nas unções, as unções sobre enfermos. Ungido, né? O sujeito é ungido, o indivíduo é ungido, e ele que é cristão acredita que aquela unção da parte de Deus vai remover o mal, vai consagrá-lo, vai abençoá-lo através do rito da unção. Agora, em especial, eu queria trazer o cordeiro. O cordeiro é o animal, o cordeiro, na verdade, é o carneiro não adulto, ou seja, o cordeiro é um animal com até 1 ano de idade. E o cordeiro simboliza o sacrifício de Jesus Cristo ao seu rebanho, a vítima do sacrifício que salvou a humanidade, isto é, o Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus em latim é Agnus Dei. Você já deve ter ouvido aí camiseta, nome de banda, nome de música, filme, e talvez pela primeira vez você está sabendo que Agnus Dei significa o Cordeiro Imaculado de Deus. E isso é porque foi sacrificado em resgate pelo pecado original. A cultura era de se sacrificar cordeiros, e Jesus, com seu sangue puro carmesim, veio, e a Páscoa tem essa representatividade do pecado original. Alguns também utilizam outras representações que eu faço saber aqui. Por exemplo, coelho e ovo de Páscoa. Alex, o que tem a ver o coelho? Eu explico para você. Coelho é simbolismo, tem um simbolismo de fertilidade. E ele está muito associado àquela capacidade que a igreja teria ou tem de produzir novos discípulos, espalhar a mensagem de Cristo. E algumas histórias contam que um coelho teria ficado preso lá no túmulo, né, o túmulo de Jesus, túmulo aberto na rocha, e esse seria o primeiro ser vivo a testemunhar a ressurreição de Jesus. Há uma história, sim, sobre isso, e por essa razão o coelho ganhou esse privilégio de estar na Páscoa. Ovos de Páscoa, por então, é porque ovo representa grandes ninhadas, né? Geralmente são vários ovos, e então simboliza vários nascimentos para uma nova vida. Os cristãos do Oriente, inclusive, foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa, com a motivação para a igreja gerar novos discípulos. Era um hábito comum dos cristãos do Oriente Médio. Páscoa, queridos e queridas, é passagem da morte para a vida, passar da dor e do sofrimento para uma nova qualidade de vida. Por isso, meu recado para você,
aqui nesse áudio, nesse podcast, nessa sequência de conteúdos sobre a Páscoa neste ano, é para que você viva a sua Páscoa. O que precisa morrer e renascer na sua vida? Renasça para o seu objetivo de vida. Esse é o recado, a mensagem maior. Renascimento, ressurreição. Creia, deposite sua fé nesse Cordeiro de Deus, receba perdão, salvação e libertação. É isso que eu te desejo nesse tempo e nesta hora. Você pode fechar os seus olhos, respirar agora e sentir essa presença que brota dentro do seu coração. Faça isso, onde você estiver. Respire e receba saúde, paz e bem. Que Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa para você e para sua família.